Seguinte, pessoal, vamos começar a nossa pré-prova. Só um minuto que eu acho que tem gente querendo o link aqui. Deixa eu mandar. Rápido. Opa! Meu Deus, eu copiei o link errado. Eu mandei para uma pessoa, gente, ao invés de mandar o link da aula, eu mandei um boleto. Tá bom? A pessoa Acontece. já paga pra ti? Paga aí, por favor. Ô, gente, faz a mão aí. Tá. E tá, foi. Gente, seguinte, ó. Pré-prova, tá? É aquele momento em que, assim, a gente vai rever conceitos básicos que são importantes para vocês, coisas que vocês podem, né, ter na hora da prova, tá? Então, assim, tudo que eu vou falar aqui hoje para vocês, eu quero que vocês pensem o seguinte: bah, a Sora vai falar de um conteúdo que eu não domino tanto. Tenta absorver pouco. Não tenta pegar todo o conteúdo nessa última semana. Gente, se vocês, por exemplo, não estudaram estequiometria e soluções até agora, não é nessa última semana que vocês vão estudar, entendeu? Deixem para revisar aquelas coisas que vocês estão mais confiantes, aquelas coisas que, bom, isso daqui eu sei, isso daqui eu vou acertar, tá? Não é a semana de ficar se debruçando, estudando conteúdo, vendo videoaula, tá? Essa semana é para revisar, descansar, fazer coisas leves, entendeu? Botar um cropped e reagir. E é sobre isso, tá? Então, o que a gente vai fazer hoje? A gente vai ver alguns conceitos básicos. Hoje, a gente vai ver a primeira parte da prova de química, que é a parte inicial, tá? Vamos começar falando aqui, tá? Começar... Meu Deus. Aí. Vou começar falando com vocês o que eu acho que vai ser a prova, tá? A prova de química da URGS, ela segue, vocês sabem, uma ordem lógica de conteúdos. Então, ela sempre sai do começo da química, vai para o meio da química e termina lá no final da química, tá? Então, o que a gente tem aqui, ó? A gente vai começar, vocês vão encontrar as primeiras questões que vocês vão ver. Vão ser de tabela periódica, vão ser de atomística, vão ser de geometria molecular, polaridade e interações intermoleculares, separação de misturas, e daí, pá, a gente entra em estéquio. Aqui, quando a gente entrou em estéquio, a gente começa a entrar um pouquinho mais em química avançada, tá? Vocês têm que entender que provavelmente vocês vão encontrar uma questão de estequiometria antes das questões de química orgânica, tá? Ai, não tô tão seguro com estequiometria. Pula, faz outras, deixa essa daqui pro final, tá? Depois a gente vai ter uma questão de funções inorgânicas, tá? Uma questão de aplicação cotidiana da química. Detalhe, essa aplicação cotidiana aqui entra bioquímica, tá? A URGS adora colocar uma questão de bioquímica na prova de química, né? A gente perguntar ali sobre algumas estruturas moleculares, tá? Depois, eu acredito que a gente vai ter duas questões de química orgânica diferentes, tá? Que é uma analisando cadeia carbônica e a outra sobre reações de isomeria, que é uma questão mais trabalhosa, tá? Então, eu acho que uma questão de química orgânica vai ser bem barbada e a outra vai ser um pouquinho mais complexa. Daí a gente vai entrar na fisicoquímica, tá? Que é a finaleira da prova. E aí, a partir aqui, ó, de soluções, propriedades coligativas, eletroquímica, cinética e equilíbrio, vocês têm que lembrar o seguinte, tá? Esses conteúdos, eles parecem ser mais difíceis. E as questões parecem ser mais difíceis. Mas vocês têm que lembrar que essas questões de química aqui, dessa finaleira que tem aqui, geralmente elas são fáceis de resolver. Elas parecem feias, mas elas são fáceis de resolver. Então, a primeira coisa que vocês têm que chegar na prova de química é falar assim, não vou me abalar, entendeu? Não vou me abalar. Tu pode ser feia, mas tu é fazível, tá? Então, falem isso para as questões, beleza? Falem isso, encarem elas de bom grado que vai dar tudo certo. Outra coisa, abusem do fato de vocês terem uma tabela periódica, tá? A tabela periódica, ela não tem em quase nenhuma prova de vestibular, tá? Tem muito pouca prova que tem tabela periódica e a URGS te dá isso. Então, usem essa tabela periódica, tá? Vamos começar então falando de tabela periódica, tá? Assim, vou dar a morta para vocês. Eu cheguei na prova, né? E no dia da minha prova tinha lá biologia e geografia no mesmo dia. Eu peguei, abri a prova na página de química, na prova de tabela periódica, e a primeira coisa que eu fiz foi colocar ali, né, todas as propriedades periódicas, certo? Ah, então a eletronegatividade cresce daqui para cá,
né? E isso vai junto com energia ou potencial de ionização. E aí, do outro lado, tarará, eu já anotei isso na tabela periódica. Por que eu fiz isso antes de fazer qualquer outra coisa? Porque eu sabia que eu ia esquecer. Então, eu entrei na prova, pum, já risquei lá e botei o seguinte, ó. Essas setas aqui, ó, que vocês estão vendo aí, elas correspondem à eletronegatividade e à energia ou potencial de ionização, tá? Só que a URGS, ela é safada. Ela é safadinha. Vocês têm que saber o que é eletronegatividade, energia ou potencial de ionização? Sim, porque já caiu uma questão teórica sobre isso, sobre propriedades periódicas, sobre o que é isso, tá? Então, vamos lá do início. Eletronegatividade, elétron, negatividade, carga negativa. O quanto que esse átomo quer um elétron, né? Tanto é que a eletronegatividade é a tendência que um átomo tem em atrair um elétron. Então, elétron menos negatividade ali, né? Elétron, carga negativa. Capacidade que um átomo tem de atrair o elétron. E aí, tu já estudou química durante o ano. Tu sabe que a parte da tabela periódica onde vai ter os compostos ali, ó, mais eletronegativos, é essa parte aqui de cima. Por quê? Porque aqui a gente tem ali os halogênios, os calcogênios, né? Que são elementos que estão mais próximos de completar o seu octeto, certo? Tanto é que os elementos mais eletronegativos que a gente tem vai ser o FON, tá? Uma coisa, cuidado na hora da prova, para não anotar o hidrogênio aqui na frente, ó. Não confunde. Hidrogênio não é eletronegativo, tá? Lembrando disso daí para vocês que é importantíssimo, tá? Então, a eletronegatividade, tendência que um átomo tem em atrair um elétron. E aí a gente entra na energia ou potencial de ionização, que é o quanto que a gente tem que dar de energia para arrancar um elétron de um átomo. Pensem comigo. Pô, se esses caras aqui, ó, eletronegativos, estão quase completando ali o octeto deles, a camada de valência deles, vocês acham que eles vão abrir mão fácil de um elétron? É claro que não. Então, esses caras aqui, ó, é super, mega difícil de arrancar um elétron deles. Então, eu tenho que dar muita energia para arrancar um elétron deles, tá? Contudo, todavia, entretanto, o outro lado aqui da tabela é barbada de arrancar elétron, porque eles já querem dar elétron, né? Então, a nossa família aqui, ó, dos metais alcalinos e metais alcalinos terrosos, eles querem mais é doar elétrons mesmo, porque para eles é vantajoso doar elétron. Então, aqui, né, a gente vai ter na família 1 e no família 2 aqui, que a gente pode também chamar de grupo, tá, gente? Uma baixa eletronegatividade e também uma baixa, né, energia ou potencial de ionização. Beleza? Então, essa primeira parte aqui é barbadinha, supimpa, da hora. Questão assim, ó, que normalmente vai ser uma questão fácil, tá? Então, cuidado nisso. Bom, coloquei um meme na tela. Observem a figura. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês sabiam que essa figura aqui que estou mostrando aqui para vocês agora foi uma questão da FUVEST? Isso foi uma questão do vestibular da FUVEST, tá? Onde eles colocaram ali um jogo que foi muito popular, né, durante a pandemia, que foi o Among Us, e colocaram isso aí. Há um impostor entre nós. Quem é o impostor ali? Hidrogênio. Por que é o hidrogênio? Porque ele é do lado do hélio lá, né? Na verdade, o hidrogênio ele não tem lugar na tabela periódica, ele não tem uma família definida. Lembrem-se disso. Ele está aqui por pura convenção, porque ele podia aparecer aqui ou ele podia aparecer aqui também do lado do hélio, tá? Então, cuidado. Qual foi a pergunta mesmo, doutora? Eles perguntaram, né, quem era o impostor aqui desses bonequinhos aqui, tá? E aí eu perguntei para vocês quem era o impostor, né? Tá aqui ele, ó. O carinha de máscara, tá? Carinha de máscara era o impostor, que é o hidrogênio. Porque aqui a gente tem todos os elementos aqui da família 1 da tabela periódica, né? Ou do grupo 1, tá? E isso daí foi uma questão da FUVEST. E uma coisa, a URGS adora meme, tá? Então vocês vão ver que o meu pré-prova, ele tá cheio de meme. E é sobre isso, entendeu? Porque, assim, a gente vai rir também, né?
sempre tem aquele chato da família, né? Bom, próximas propriedades periódicas aqui que são importantes para vocês lembrarem, tá? Raio atômico e eletropositividade. O que é o raio atômico, gente? É a distância que a gente tem do núcleo do átomo até a camada de valência. Então, lembrem-se, ó, se isso daqui é o núcleo do meu átomo, ele tem várias e várias camadas depois, certo? E essa distância aqui, ó, do núcleo até a última camada, isso daqui a gente chama de raio atômico. Tá? É essa distância aí que a gente tem do núcleo até a camada de valência. E os elementos que têm maior raio atômico são esses elementos que estão aqui mais para essa parte da tabela periódica, certo? O elemento com maior raio de todos e mais eletropositivo é o frâncio aqui, ó, tá? Bem bonitinho. E eletropositividade é a tendência que um elemento tem em perder elétrons, que a gente chama também de caráter metálico. Isso daqui a URGS pode cobrar de vocês, tá? Eletropositividade como caráter metálico, tá? Então, se liguem. Chega na hora da prova, já abre lá a tabela periódica, já pega a tua caneta, já faz esses riscos, tá? Na tua tabela. Por quê? Porque se for uma questão de teoria, né, eles vão cobrar para vocês a definição dessas propriedades periódicas. Se for uma questão regular de tabela periódica, eles vão te dar o seguinte, ó. Peguem lá, considere os elementos, sei lá, enxofre, o cobre e o cálcio. E aí vão te perguntar justamente, fazer um comparativo aqui das propriedades periódicas desses caras. Então, vai na tabela periódica, procura os elementos, né? E já marca ali, ó, faz um círculozinho e já olha ali as setinhas para onde que ela está indo em direção, beleza? Então, questão simples, questão de boas, questão bem tranquila. E aí eu trouxe o meme, né? Porque, assim, se não tem meme, não é minha aula, tá? Então, assim, estejam preparados para dar depois, tá? Cantadas pós-URGS. Peraí que eu não li ali. Os profs que estão mais... os profs que estão mais para a esquerda são os que estão mais distantes do núcleo, os que têm maior distância do núcleo até a eletrosfera, que é a última camada, tá? Eles não estão mais distantes do núcleo. A gente tem que entender o átomo como uma coisa só, tá? Então, eles têm maior raio, eles têm, né, uma distância maior do núcleo até a última eletrosfera, tá? Se eu fosse comparar, por exemplo, aqui, ó, o enxofre com o cálcio tem maior raio atômico, certo? Por quê? Porque ele está seguindo essa questão aí das setas, tá? Agora, deixa eu mostrar aqui um negócio para vocês também, que é importante ressaltar aqui na tabela. O senhor hélio, tá? Por que o hélio? Vocês têm que lembrar que o hélio, ele é um intruso aqui, ó, tá? Da família dos gases nobres, certo? Por quê? Porque ele é um gás nobre, só que ele não tem 8 elétrons na camada de valência, ele tem 2 elétrons apenas. Ou seja, né? O que isso quer dizer? Que a regra do octeto, ela não cobre toda a tabela periódica, tá? A regra do octeto, vocês têm que lembrar, ela cobre essa parte aqui, ó, que é a primeira família, a segunda ali, né? Família 1 e 2, tá? E essa partezinha aqui da tabela periódica. Com algumas exceções, é claro, né? Deixa eu até apagar aqui em cima. Apaguei tudo sem querer. Mas esses caras aqui preenchem o octeto. E esses aqui, ó, vão ser felizes com 2 elétrons, tá? Eles vão querer ser igual ao hélio, tá? Então, lembrem-se disso. Hidrogênio, lítio, berílio e hélio, eles querem ficar com 2 elétrons. A Sora e os metais de transição, bah, gente, eles nem estão. Eles não preenchem regra nenhuma, entendeu? Eles estão loucaço ali da vida. Qual o lance que tem mesmo na família 6 e 11? Não sei, pô. Não lembro agora. Não. Fala, Ska. Sora, o lítio entra na regra, eu não ouvi aquela hora. Ele não entra na regra do octeto, ele entra na regra do hélio. Ele quer ser o hélio, tá? É só tu pensar o seguinte, ó, gente. O lítio, ele tem 3 elétrons, né? O berílio tem
4. O berílio está na 2, ele quer doar 2 elétrons, então ele fica feliz com 2. E o lítio está na 3, tem 3 elétrons, e está na família 1, quer doar 1. Então, 3 menos 1, 2. Tá? Então, esses carinhas aqui, eles ficam felizes com 2, tá? Bom, gente, próximo. Bora que hoje o negócio tá louco, tá? Geometria. Acho pouco provável que caia questões, assim, muito longas sobre geometria, tá? Aquelas questões, assim, que tu tem que associar uma coluna com a outra, dizer qual é a geometria de qual. Mas eu acho muito importante que vocês saibam a geometria específica de algumas moléculas, tá? Por exemplo, CO2, geometria linear, né? Então, lembra, coloca o átomo central aqui, desenha os elétrons da camada de valência, desenha aqui os átomos ligantes ao redor, tá? Traça as ligações. Vê se sobra elétron nesse átomozinho aqui central, ok? Então, algumas moléculas vocês têm que saber geometria, tá? Como, por exemplo, o CO2. Outras moléculas são bem fáceis de prever, né? Na geometria linear. Toda molécula que tiver 2 átomos, né? H2, Cl2, Br2, HCl, isso aqui é tudo geometria linear, tá? Então, a geometria linear é muito simples. Mas lembrem que o CO2 é uma molécula que tem geometria linear, tá? Normalmente colocada como exemplo de geometria linear. Vamos falar um pouquinho sobre geometria angular, tá? Olha só, geometria angular que acaba ficando nessa posição aqui, ó, nesse desenhozinho aqui, desse V aqui, que nem vocês estão vendo aqui em cima, tá? O que acontece? São moléculas ali, né, que tem 3 átomos normalmente na sua estrutura, mas o que vocês precisam saber é que na geometria angular, tá? Deixa eu virar aqui minha mesa para eu conseguir escrever direito. Na geometria angular, sempre sobra elétrons no átomo central, tá? Sempre sobra elétrons no átomo central. Por quê? Porque esses pares de elétrons aqui, eles ocupam um espaço maior. E tem a teoria, né, que é a teoria da repulsão dos pares de elétrons na camada de valência. Meu Deus, eu quase recitei a Bíblia aqui, mas tudo bem. Mas que é uma teoria o quê? Bom, a teoria em que os elétrons vão, né, se repelir quando eles estão na camada de valência. É sobre isso. Carga negativa com carga negativa se repele. Então, ó, eles vão se empurrar, tá? Lembrem-se que ligações químicas são negativas, porque a gente está compartilhando elétron. Então, todo mundo aí quer ficar o mais distante possível, né? A galera não curte muito essa organização de ficar próximo de cargas iguais. Então, eles vão se reorganizar e vão formar a estrutura angular, nesse ângulozinho aí que vocês estão vendo, tá? Bom, aí a gente entra na estrutura aqui, por exemplo, do ozônio. Tá? O ozônio também vai fazer uma geometria angular. O que vai acontecer aqui? Se a gente pegasse, por exemplo, a molécula de O2 e fizesse o desenho aqui, ela ia ser linear. Só que na de ozônio a gente tem um O3, a gente tem mais um oxigênio aqui. E aí a gente vai ter a formação daquela ligação dativa, tá? Que é um empréstimo de elétrons do átomo central para um átomo que está ligando aqui, ok? Então, o oxigênio que está no meio, ele vai emprestar um par de elétrons para o outro oxigênio se estabilizar. Sora, vamos falar sério agora. Não vou mentir para vocês, não vou mentir. Ligação dativa existe? Não existe, tá? Ligação dativa é uma aproximação didática que a gente usa para vocês entenderem como é que funciona essa ligação. Mas isso não existe, tá? Se vocês verem uma ligação dativa na hora da prova, ela pode estar representada como se fosse uma dupla, tá? Então, deixa eu botar aqui, ó. Dativa pode aparecer como uma ligação dupla também na hora da prova, tá? Então, o que vai acontecer com o ozônio, né? Bom, o ozônio a gente vai ter esse empréstimo desse par de elétrons aqui. E, já falo, Mel, e aqui, ó, a gente vai ter um par de elétrons sobrando aqui em cima, tá? Seguinte,
A Mel, deixa eu mostrar para vocês aqui, meu GIF ficou cheio de anotação ali em cima, né? Mas tudo bem, tá? Deixa eu falar uma coisa para vocês, tá? Ângulo de ligação, eles não vão cobrar ângulo de ligação desse tipo de molécula aqui, tá? Por quê? Porque moléculas que têm pares de elétrons isolados, elas não têm necessariamente um ângulo definido. Isso depende do número de pares de elétrons que sobrarem aqui, tá? Então, onde é que eles vão cobrar ângulo de vocês? Nas geometrias do carbono. Essa sim, é bem definida, a gente sabe, tá? Que a gente já vai falar, ok? Então, daqui a pouquinho eu vou falar para vocês sobre geometria e isomeria. Isomeria não, hibridização de carbono, tá? Geometria piramidal, vocês têm que lembrar que a molécula que faz geometria piramidal é a molécula de amônia, que é o NH3 aqui, ó. Então, lembrem-se, amônia vai ter uma geometria piramidal, tá? E lembrem-se, geometria piramidal também sempre sobra elétron no átomo central. Sempre sobra elétrons no átomo central, porque também a gente tem que empurrar essas ligações aqui para baixo, tá? Essa é a principal diferença que a gente tem de uma geometria piramidal para uma geometria trigonal plana, que de longe é as que mais vocês confundem, tá? Então, ó, geometria piramidal, sobra elétron no átomo central. Trigonal plana, não. Sim. Bru, sim, geometria piramidal é sempre polar. E geometria angular também, tá? Sora, como é que eu sei que é polar? Porque sobrou elétron no átomo central. Se sobra elétron no átomo central, gente, é polar. Tá? Tem nem o que discutir, é polar. A geometria trigonal plana agora, tá? Olhem essas duas estruturas. Aqui eu trouxe para vocês o BF3, que normalmente aparece como um exemplo de geometria trigonal plana, e o SO3, tá? Olhem o átomo central aqui, ó. O boro tem 3 elétrons na última camada. Todos os elétrons dele estão comprometidos com uma ligação com o flúor. Todos eles. Não sobrou. E no enxofre aqui, ó, ele tem 6 elétrons. Ele está fazendo uma ligação dupla e a outra ele está emprestando aqui para os oxigênios. Bah, não sobrou. Então, na trigonal plana, não sobra elétron do átomo central. Outra coisa, não sobrou elétron no átomo central, vocês têm que ligar um alerta. Provavelmente, isso daí é apolar. Como é que vocês vão saber se é apolar ou não? Tá? Se os átomos ligantes ao redor forem iguais, é apolar, tá? Aqui, ó, eu tenho 3 flúor, apolar. Eu tenho 3 oxigênios que são iguais, apolar, tá? Então, se não sobrou elétron no átomo central e os átomos ligantes em volta forem iguais, é apolar. Se sobrou elétron no átomo central, é polar. Polar. Certo? Eu tenho uma dúvida. Fala, Pedro. Eu não sei se eu vou me sentir muito burro, mas acho que sim. Mas eu tenho uma dúvida em questão ali dos átomos que forem iguais, mas iguais em questão de ser só flúor ou só oxigênio, ou ligar iguais no número de elétrons na camada de... Não. Tem que ser igual. 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 Tá. Se não for gêmeo, não conta, entendeu? Tá, entendi. Porque daí já tem eletronegatividade diferente, daí já entra 500 Paranauê, aí não, entendeu? Mas se for igual, né? Quando eu falo igual, é igual mesmo, tá? Beleza? De nada. Beleza. Nós. Bom, as geometrias trigonais planas, elas têm um ângulo de ligação bem bacana, tá? Deixa eu ensinar um truque aqui rapidinho para vocês, tá? Quando a geometria é plana,
a gente sabe o ângulo de ligação, tá? E aí eu vou ensinar um negócio aqui para vocês que mudou um pouco a vida de umas pessoas do meu grupo e provavelmente vai mudar a vida de vocês. Quando vocês ficarem em dúvida de que ângulo que é, desenha um círculo em volta. O meu círculo tá daquele jeito, né? Mas vocês entenderam, tá? Desenhou um círculo em volta e faz uma linhazinha em cada ligação que tu tem aqui, ó. Certo? Um círculo, galera, tem 360 graus. Certo? Se eu pegar um círculo e dividir ele em 3 pedaços, que foi isso que eu fiz agora, cada pedaço desses aqui vai ter quanto de ângulo? 120. 120. Então, o ângulo dessa ligação aqui é 120, tá? Show? Então, lembrem-se disso, assim, se botarem isso na prova, tá? Lembrem-se disso também. Show? Galera, aqui o título tá errado, tá? Depois eu arrumo lá. Aqui é geometria tetraédrica. Importantíssima geometria tetraédrica. Por que, Sora? Geometria principal do astro de toda a prova de química e da química orgânica, que é o senhor carbono, tá? Carbono está fazendo 4 ligações simples, isso caracteriza ele como uma geometria tetraédrica. E lembrem-se o seguinte, provavelmente, se eles representarem um carbono tetraédrico bonitinho, vai ter essa ligação aqui para frente e essa ligaçãozinha aqui, ó, que é para trás, tá? Sora, pelo amor de Deus, eu preciso saber qual que é para frente, qual que é para trás. Não! Lá na primeira parte da prova, onde está a tabela periódica, embaixo da tabela periódica tem um aviso para vocês, que é algumas ligações da química orgânica vão sair do plano e elas vão ser representadas por uma ligação totalmente pintadinha e outra ligação que vai ser toda pontilhada. Eles falam isso para vocês. Então, vocês não precisam se preocupar com isso na hora da prova, tá? Então, lembrem-se que o principal, né, parte aqui da geometria tetraédrica, tá? O grande ator da geometria tetraédrica é o senhor carbono. Chegamos na parte que eu quero falar para vocês, que isso daqui sim, eu acho que vai cair, tá? Que é as geometrias do carbono. Eu acho que se cair alguma parte de geometria, é bem provável que eles cobrem de vocês a parte de geometrias do carbono, tá? E esses ângulos aqui, vocês têm que saber, tá? Então, o primeiro tipo de geometria possível que a gente tem no carbono, geometria tetraédrica, que é quando o carbono está fazendo 4 ligações simples, tá? Hibridização a gente vai falar mais tarde, tá? Daqui a pouco, na real. Então, não se preocupem, a gente vai falar de hibridização. E o ângulo da ligação tetraédrica é um ângulo de 109,28, tá? Olha aqui. Se eu desenho um círculo aqui em volta, tá? Ó, e corto esse ciclo em 4 pedaços, vocês diriam que é um ângulo de 90 graus, cada pedacinho desses, certo? Seguindo a lógica que eu tinha ensinado para vocês, é um ângulo de 90 graus. Só que vocês têm que lembrar que a geometria tetraédrica, as ligações elas não estão no mesmo plano, né? Tem uma que está para frente, tem outra que está para trás. E aí que, né, o ângulo aqui vai aumentar para um ângulo de 109 graus, tá? Então, lembrem-se que aqui, quando tem ligação para frente e para trás, o ângulo, ele muda, tá? Normalmente, ele vai ser um pouco maior ali do que a gente está prevendo, tá? Isso porque a gente fez um desenho plano e tem uma molécula em 3D. Peraí que tem mensagens não lidas. Isso é só com carbono, se for outro átomo central também vai ser o mesmo ângulo. Se for o mesmo átomo, no caso da geometria tetraédrica, Mel, é o mesmo ângulo, tá? Salvo me engano, em meu HD, que é a minha cabeça, teve uma questão uma vez que colocaram no lugar do carbono deixa eu ver, um silício, tá? Que é da mesma família do carbono, tá? Então faria sentido realmente colocar um silício ali, tá? Que tem o mesmo número de elétrons na última camada.
Mas, fora isso, normalmente eles não costumam mudar, não, tá? E se eles vão cobrar mais de vocês, eles cobram mais em relação realmente a geometrias do carbono, beleza? Eu acho, Caroline, que pode cair assim, ó. Eu acho que como tem muita coisa de orgânica, e eu acho que vai cair no máximo 3 questões de orgânica, eu acho que no mínimo 2, no máximo 3, eu acho que para comprimir conteúdo da química orgânica, eles vão colocar 1, 2 e 3. E aí, se eles colocam 1, 2 e 3, eles podem colocar geometria e ângulo numa afirmativa só. Tipo, o carbono tal lá da molécula tem geometria tal, hibridização tal, ângulo tal, sabe? Então, tem que dar uma cuidada, tá? Outra geometria possível do carbono. O carbono é muito geométrico. Geometria trigonal plana, tá? A geometria trigonal plana, pessoal, vai acontecer quando a gente tiver um carbono que faz uma dupla ligação e 2 ligações simples, tá? Se tem uma dupla ligação já é trigonal plana, tá? Pelo menos uma dupla, aquele carbono ele já é um carbono trigonal plano. A hibridização a gente vai falar depois, né? Vou ensinar um truque para vocês. Ângulo de 120 graus, tá? Esse daqui é tranquilo, é só desenhar a bolinha em volta e fazer os pontinhos, tá? Linear tem mais uma possibilidade aqui do carbono, tá? Quando o carbono está fazendo 2 duplas ligações, ele também pode ser um carbono linear, tá? Daí o ângulo é de 180 graus. Segue o mesmo esquema. Desenha, né, um círculo em volta do carbono, corta ali onde tem ligação, que vai dar 180, tá? Gente, primeira parte, tudo certo? De boa, senhor. Tá. Polaridade. Beleza. Polaridade vai cair sim ou sim, tá? Ou numa questão que fala exclusivamente sobre polaridade, ou numa questão que fala de interações intermoleculares. Então, o que vocês têm que lembrar de polaridade? Que polaridade depende da diferença de eletronegatividade, tá? E depende da geometria também. Então, olhem só. Nessa molécula aqui, que é polar, eu tenho um hidrogênio ligado com um cloro. O cloro, ele é muito mais eletronegativo que o hidrogênio. O cloro vai puxar os elétrons para ele, criando o quê? Um montaréu aqui, um aglomerado de elétrons perto dele. Isso vai fazer com que a minha molécula seja polar. Agora, quando eu não tenho diferença de eletronegatividade entre os átomos que estão fazendo a ligação, os elétrons eles não se aglomeram em canto nenhum. Então, se eles não se aglomeram em canto nenhum, a minha geometria ali, né, a minha polaridade vai ser uma polaridade apolar, ou seja, eu não terei um polo de elétrons, né? Eu não terei meus elétrons ali acumulados em um lugar só, tá? E falando de geometria agora, ó, a questão da sobra de elétrons no átomo central. Sempre que sobrar elétrons no átomo central, vai ser polar. Caso, água. Lembrem-se que água é polar. Água é polar. Água é polar, tá? E CO2 ali é apolar, tá? Pela estrutura dele, em função da geometria que ele tem. Eu tenho 2 oxigênios ali puxando um para cada lado, né? Os elétrons. Então, essas duas aqui forças se anulam, tá? Um tá puxando para um lado, o outro tá puxando para o outro. Eles se anulam. Beleza? Então, é importante isso daqui. Chegamos aqui no ápice. Porque lembra que eu falei que química orgânica é importante? Então, química orgânica é importante. E o que pode cair também para vocês dentro da prova de química orgânica, né? Falando ali da química orgânica, é a polaridade de moléculas orgânicas, tá? Seguinte, como é que funciona molécula orgânica? Lembra? Ligação carbono e hidrogênio. Se eu for olhar a ligação entre esses átomos aqui, isso aqui é uma ligação apolar. Por quê? Se vocês olharem na tabela periódica, o carbono ele é safado, tá? O carbono ele é safado. Ele está no meio dos eletronegativos aqui, no meio da galera que é eletronegativa, mas ele não é eletronegativo. Então, né, olhando ali, essa ligação aí não tem diferença de eletronegatividade quase, tá? Até tem,
mas é muito pouca. Muito, muito, muito pouca mesmo. Então, como é que a gente olha para moléculas orgânicas, tá? Moléculas onde tu tem só ligações carbono e hidrogênio, vulgo hidrocarbonetos, ou pouca presença, tá, de átomos eletronegativos, tá, vão ser apolares. Agora, se tu olhar a estrutura da molécula orgânica que te deram, e tu olhar assim, pô, tem um oxigênio eletronegativo, tô olhando aqui a cafeína, ó, nitrogênio, 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 nitrogênio. Pô, tem um monte de átomo eletronegativo aí. Aí olha a estrutura da vitamina C, oxigênio, 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 oxigênio. Tem um monte de átomo que é eletronegativo. Se tem um monte de átomo que é eletronegativo, isso aqui é polar, ou seja, é solúvel em água. Lembrem-se também que polaridade, essa solubilidade em água aí pode aparecer para vocês como hidrofóbica ou hidrossolúvel, tá? Ou também lipossolúvel, ok? Então, basicamente, para vocês olharem polaridade de molécula orgânica, é só olhar quantos átomos eletronegativos ela tem. Se tem bastante átomo eletronegativo, gente, marca como polar que dá certo, tá? E aqui é o que eu tinha falado para vocês, né? Dos átomos ligantes ao redor serem iguais. Pô, é igual, é apolar, tá? Show? Falando em polaridade, essa figura aqui do urso parece um meme, mas não é. Tava na última prova de vestibular, tá? Quem teve aula comigo, quem fez também o grupo comigo, resolveu essa questão e a gente deu muita risada dela. Porque a URGS, né, os professores de química, gente, eles são brincalhões, entendeu? Eles são brincalhões. Eles gostam de colocar uma tirinha engraçada, eles gostam de colocar uma piadinha, algum memezinho, alguma coisa que tá em alta. Então, ali teve essa, né, em 2020, teve a do urso polar, que estava se solubilizando, né, e perguntava o que era isso. Por que a gente tem que saber polaridade? Porque semelhante dissolve semelhante, né? Moléculas que são polares solubilizam moléculas que são polares e moléculas apolares solubilizam moléculas apolares, certo? Então, quando a gente tem um sistema que é formado por substâncias que têm polaridades diferentes, ele é um sistema heterogêneo, né? E é muito importante isso daqui também, polaridade, em função da extração, tá? Extração, galera, é um método de separação de misturas que ele tá pop. O que é tá pop? Apareceu ali nos últimos vestibulares, apareceu lá em 2019, numa questão sobre chimarrão, apareceu no Enem. Então, sabe aquela coisa tipo, ficou popular? Então, né? Então, é muito importante que vocês lembrem de uma coisa. Quando a gente vai fazer extração, que é, a gente pega uma matéria-prima e a gente quer tirar uma substância de interesse ali de dentro, a gente quer tirar uma substância de interesse ali de dentro, a gente tem que usar um solvente de polaridade compatível com a substância que a gente quer extrair. Quer ver? Vou voltar aqui, ó. Vocês olharam aqui da estrutura da cafeína e eu falei para vocês que ela era uma molécula polar. O que isso quer dizer? Que ela é solúvel em água. A gente passa café usando o quê? Água. Se eu usasse óleo, o óleo ia solubilizar essa molécula aqui? Pô, o óleo é apolar, ele dissolve moléculas que são apolares, a cafeína é apolar, a cafeína ia falar, não saia do café. Mas o café, ele tem um pouquinho de óleo também. Da galera que põe óleo de coco no café para tirar o óleo do café. Que é muito bom também, por sinal, tá? Falando de solubilidade, eu vou aproveitar e fazer um comentário aqui com vocês, tá? Que é o seguinte. Hoje, eu vi uma menina no Instagram que ela estava ensinando, né, as meninas a pegarem óleo de coco, colocarem cápsulazinhas de remédio, botar no congelador, porque óleo de coco é muito bom para a saúde interna da nossa vulva. E é verdade, gente, tá? Colocar um comprimidinho de óleo de coco dentro da nossa pepequinha faz bem
Por quê? Porque o óleo de coco ele tem uma série de propriedades bem legais, como, por exemplo, ele é antifúngico, ele tira ali os fungos patógenos, né? Enfim, ele tem uma ação levemente bactericida, e ele é muito bom para a saúde da nossa pepequinha, tá? Muito, muito bom. Só que vocês têm que tomar um baita cuidado. Por quê? Porque óleo de coco solubiliza preservativo, tá? Porque óleo de coco é apolar e preservativo é látex. Látex é apolar, tá? Então, quando vocês forem usar óleo de coco na pepequinha de vocês, né? Cuidem, tá? Porque ela pode solubilizar a camisinha, tá? Então, se liguem nisso, ok? Tô falando, gente, eu tô aqui, ó, vocês achando que química não serve pra nada? Pô, tô falando aqui, é real pra vocês, tem que cuidar, né? Com a solubilidade do preservativo. Recados de saúde, né? Seguinte, ó, interações intermoleculares, tá? Vai cair, tá? Vai cair, vai. Vai. E normalmente, o que eles colocam para vocês? Colocam duas moléculas, perguntam um tipo de interação que acontece entre elas, tá? O que vocês têm que lembrar? Existem vários tipos de interação intermolecular, né? Entre elas, a dipolo induzido ou dipolo instantâneo, que é quando a gente tem moléculas que são apolares interagindo uma com a outra, que são interações bem fracas. A dipolo-dipolo, ou também chamada de dipolo permanente. Deixa eu botar aqui, ó, apolares. Tá? Aqui, moléculas que são polares apenas. Tá? Aqui, ligações de hidrogênio, moléculas que fazem ligação de hidrogênio com flúor, ou oxigênio, ou nitrogênio. Tá? E lembrem-se que essas interações, elas são válidas quando a gente tem moléculas que têm uma massa molar próxima, né? E a gente quer comparar o ponto de ebulição dessas moléculas, tá? Lembra sempre do H2S e do H2O. Eles têm, né, a mesma geometria, a mesma polaridade, eles são moléculas praticamente iguais. Só que essa molécula aqui, ela é só polar. E o H2S é gás na temperatura ambiente, né? Ou seja, ele tem um ponto de ebulição super baixo. H2O é uma molécula polar que faz ligação de hidrogênio. Faz o H-FON. Se faz o H-FON, tem temperatura de ebulição mais alta, 100 graus, tá? Interação íon-dipolo é quando vocês tiverem um íon, seja um íon positivo ou um íon negativo, né? Interagindo ali com uma molécula que é polar, tá? E uma interação que a gente chama de interação íon-íon, que é quando dois íons ali de cargas opostas interagem, tá? Isso daqui já não é mais interação intermolecular, tá? Isso aqui é semelhante à ligação iônica e à ligação metálica, tá? Então, lembrem-se disso daqui. Isso aqui já não envolve molécula, tá? Isso aqui envolve ligação iônica e ligação metálica. Lembrando, molécula são aquelas que fazem ligação covalente. Beleza? Quem que vocês acham que ganharia um duelo franco e sincero, o Rumble ou o The Rock? Eu acho que é o The Rock, hein? Vocês têm que entender... O personagem Rambo também é sacanagem, né? O Bob Esponja é quem ganha o Bob Esponja. Bob Esponja e o Patrick junto não dá, né? Gente, vocês têm que entender que a água, quando ela encontra um íon, ela fica exatamente assim, ó. Tá? Porque eles se atraem ali. Então, aqui a gente tem uma interação íon-dipolo, que é um íon interagindo com uma molécula polar, tá? Todo mundo quer. E aqui eu trouxe mais um meme para vocês, né? Porque, gente, cantada é o que não falta no meu pré-prova, tá? Gata, eu queria ser um cátion, mas cátion não posso ser. Cátion é atraído por ânion e eu só me atraio por você. Blá! Essa daqui, gente, é sucesso, tá? Porque, assim, a gente tá vendo química, mas se a gente não rir, a gente tá vendo errado, né? Não. Assim, ó. Os corpinhos que se cuidem, né?
Estamos chegando como? Nas inteligências. Tá aparecendo os cantados. Nossa! O Rodrigo Faro. Eu tenho um copo da minha formatura com essa frase, tá? Vamos entrar em química orgânica? Tá. Seguinte, ó. Agora começou o amor, né? Hibridização, pessoal. Hibridização é uma coisa que normalmente vocês têm dificuldade de entender o que é, tá? Assim, eu não vou explicar para vocês o que é a teoria bruta disso daqui. Por quê? Porque eu acho que, né, última semana, não vou ficar me preocupando com hibridização. Mas provavelmente isso daqui cai na prova. Então, tem um jeito mega fácil de vocês definirem hibridização, tá? Hibridização, ela sempre vai ser SP, tá? Sempre vai ser SP alguma coisa. Lembrem-se do S como se ele tivesse expoente sempre 1, tá? Expoente 1 a gente não precisa mostrar, né? Então, como se ele tivesse expoente 1. O expoente que vai mudar é o expoente aqui, ó, do P, tá? Olha o que vocês vão fazer. Vocês vão olhar para o carbono, vocês querem definir a hibridização, e contar quantos átomos tem ao redor dele, ligados a ele. Então, aqui, ó, tem um átomo, 2 átomos, 3 átomos, 4 átomos, não tem? Se tem 4 átomos ligados no carbono que tu quer definir a hibridização dele vai ser a soma disso daqui, ó, desses expoentes tem que dar 4. Aqui eu tenho 4 átomos ligados. Então, a soma dos expoentes tem que dar 4. Então, 1 mais quanto que dá 4? 3, né? Então, o X tem que ser SP3 aqui, ó. Vai ter o 3 aqui, né? O 3, o X, o 3 ali, ó. Então, vai ter que ser 3 e hibridação vai ser SP3, tá? Então, é só contar o número de átomos ligados no carbono, tá? Nesse exemplo aqui, ó, carbono está ligado a 2 átomos. Então, a soma dos expoentes tem que dar 2. Para dar 2, o P tem que ser 1. Então, é S1P1. A soma deu 2. Hibridação SP, porque a gente nunca precisa mostrar o 1, né? E aqui, a hibridação aqui debaixo desse carbono, ó. 1 átomo, 2 átomos, 3 átomos, tá? Não importa quem seja os átomos. É só contar quantos átomos tem ligados. Átomos. Então, tem 3 átomos para essa soma que dá 3. O P tem que ser 2. Então, SP2, tá? Bom, funções oxigenadas, passando aqui, eu vou passar pelas principais, tá, gente? Só detalhes, assim, que vocês têm que saber. Que álcool tem uma hidroxila, que é um OH. Que fenol tem um OH e do lado ele tem um anel aromático, ele tá ligado num anel aromático. Então, quando vocês olharem um OH, olha do lado. E que fenol é ácido, tá? Fenol é ácido, ok? Outro ácido importante que a gente tem é o ácido carboxílico. Quando a gente tem uma carboxila, que é essa dupla OH aqui, tá? Então, lembrem-se, essas moléculas orgânicas, elas são ácidas. São tão ácidas quanto, por exemplo, HCl? Não. Ácido orgânico é sempre mais fraco do que ácidos inorgânicos. Basicamente, é o seguinte, prefira que a pessoa jogue vinagre em vocês, que é um ácido carboxílico, vinagre é um ácido carboxílico que a gente consegue comer, do que uma pessoa jogue ácido sulfúrico em vocês. Tá? Ok? Então, a gente sempre opta pelo ácido carboxílico, que é bem mais fraco, tá? Beleza. Outra coisa que vocês têm que saber, o sal de ácido, tá? Que é quando a gente tem um oxigênio aqui, e aqui, ó, a gente tem um metal. Esse
tal de ácido aqui, essa função, ela é gerada por uma reação ácido-base da química orgânica, né? De um ácido orgânico, tá? Com uma base inorgânica, porque esse metal aqui tem que vir da inorgânica, isso aqui não vem da orgânica, não. Isso aqui vem da inorgânica, tá? Então, isso daqui é gerado por uma reação ácido-base, tá? Bom, rapidão, vamos falar sobre reações, tá? Reação de adição. Tenho que cortar uma dupla ligação, né? Então, eu tenho que ter um composto que é insaturado no início, tá? E vou cortar essa dupla ligação para abrir possibilidades aqui, ó, que esse carbono faça mais uma ligação e esse também, tá? Então, por exemplo, aqui embaixo, ó, vou colocar cloro, cloração, vou colocar cloro, cloração. Então, cortei a dupla, abre espaço para esse carbono fazer uma ligação e esse também, tá? Então, reações de adição sempre tem que ter uma insaturação, tá? Regra de Markovnikov, para quem não tá ligado, é o seguinte, ó. Se vocês ficarem, né, se vocês têm que fazer uma adição, por exemplo, de uma molécula aqui HCl, e aí vocês vão quebrar aqui a dupla, ó, desse composto orgânico, abre possibilidade aqui e possibilidade aqui, e aí esse cara, putz, onde é que entra o hidrogênio, onde que entra o cloro, tá? Porque faz diferença eles entrarem aqui, né? Em qual posição que eles vão entrar. Gente, sempre coloca o hidrogênio no carbono que tem mais hidrogênio, tá? Então, entre esses dois carbonos aqui, ó, esse carbono tem um hidrogênio e esse daqui tem 2. Então, o hidrogênio entra aqui e o cloro entra aqui, tá? Então, vou colocar hidrogênio e um outro átomo. Coloca o hidrogênio onde tem mais carbono. Mais hidrogênio, perdão. Mais hidrogênio. Reação de eliminação, como o próprio nome já diz, a gente está eliminando uma molécula, né? Então, nos produtos aqui, ó, vocês vão ter duas substâncias, ao contrário da reação de adição, que na reação de adição a gente tinha um produto só, ó, tem 2 reagentes e um produto só. Na reação de eliminação, a gente tem 2 produtos, tá? A reação de eliminação, ela é o inverso da reação de adição, tá? Ela é o contrário da reação de adição. Então, a gente refaz uma dupla, a gente não tinha uma dupla, a gente refaz essa dupla e a gente vai ter uma substância aqui sobrando além disso, tá? Então, a gente pode eliminar qualquer coisa que a gente quiser, tá? Bom, e a regra para eliminação do Markovnikov também vale, e a gente chama de regra anti-Markovnikov, que é, gente, eu vou simplificar, tá? Porque o Markovnikov, ele era russo, nem dá para perceber com esse nome, né? Não dá para perceber com esse nome, que ele é russo. Então, assim, ó, vai colocar hidrogênio, coloca no carbono que tem mais hidrogênio. Vai tirar hidrogênio, tira do que tem menos. Coloca no que tem mais e tira do que tem menos, tá? Puta crítica social foda. Dá para quem tem mais, tira de quem tem menos, tá? Bom, reações de substituição. Gente, isso aqui eu vou falar super rápido, porque eu acho que a probabilidade de cair isso aqui é bem baixa, tá? Nas reações de substituição, quem faz normalmente reação de substituição é esse carinha aqui, ó. Tá? O senhor benzeno. E lembrem-se por que esse cara aqui normalmente quer fazer uma reação de substituição. Tá vendo essas 3 ligações duplas que o carbono tem? Bem bonitos? Tanto é que a gente pode representar o benzeno com uma bola aqui, né? Vocês já devem ter visto o benzeno com uma bola no meio. Tipo esse daqui, ó. Não sei se vocês vão ver na minha câmera, mas eu tenho um benzeno com uma bola aqui no meio, tá? Isso aqui não é oxigênio. Essa bolinha aqui não é oxigênio. Isso aqui representa um efeito, que é o efeito de ressonância, tá? Que são essas duplas intercaladas aqui do benzeno que ficam se mexendo. O benzeno, ele nunca quer quebrar essas duplas. O benzeno não quer quebrar essas duplas. Não quer, tá? Ele não quer quebrar essas duplas. Se ele não quer quebrar essas duplas, o que o benzeno faz?
ele tende a reagir substituindo, pegando um hidrogênio aqui, ó, e trocando de lugar, tá? Então, normalmente, a reação de substituição aparece com benzeno. Isomeria. Vocês aguentam 10 minutos a mais? No máximo 15. Sexta eu dou uma folga para vocês, tá? Ó. Isomeria, gente, tem 2 tipos, tá? A isomeria plana, que também pode aparecer para vocês, já apareceu na prova da URGS com o nome de isomeria constitucional, tá? E a estereoisomeria, que já apareceu também como estereoisomeria e isomeria espacial, tá? Vocês têm que criar aqui, ó, o muro de Berlim no meio dessas 2 tipos de isomeria, porque eles são 2 coisas diferentes, tá? São 2 coisas diferentes. Uma, eu vou falar de moléculas que estão desenhadas num papel, ou seja, estão num plano, e na outra eu vou brincar com a forma geométrica delas, ou seja, no 3D, tá? Então, basicamente, aqui a plana é no plano e a estereoisomeria espacial é no 3D, tá? O que vocês têm que lembrar? Que isômero, eles têm a mesma fórmula molecular. Isso daqui foi questão recente da URGS, tá? Deles perguntarem, se os 2 compostos ali em cima forem isômeros, eles têm a mesma fórmula molecular. Sim, todos os isômeros, não importa se é plano ou constitucional, né, ou estereoisômero, enfim, eles têm a mesma fórmula molecular, tá? Da isomeria plana, que é a constitucional, a gente tem 5 tipos. Tautomeria, função, metameria, cadeia e posição, tá? Dica para vocês. Toda vez que vocês ouvirem a palavra isômero, substituam por são diferentes, por quê? Ó, isômeros de posição são diferentes porque a posição de algo tá trocada. Isômeros de cadeia são diferentes porque a cadeia carbônica é diferente. São isômeros de função. São de função porque a função é diferente. A função orgânica é diferente. Então, são diferentes por quê? Tá? Bom, a isomeria, estereoisomeria geométrica, ela se divide entre ser cis e trans. Carbonos ali, né? Geometria cis ou carbono trans, tá? E a óptica, a gente tem o carbono assimétrico, que vocês vulgarmente conhecem como carbono quiral, tá? Não é carbono quiral, tá? Provavelmente a URGS vai botar como carbono assimétrico, mas não é. Vamos rapidão aqui, ó. Isômeros de função. Esses 2 compostos aqui de cima, eles são C5H10O, tá? C5H10O. Uma é uma acetona e outro é um aldeído. Eles são diferentes por quê? Porque a função orgânica é diferente. Então, eles são isômeros de função. Aqui embaixo, C4H8O2. Os 2 têm a mesma fórmula molecular, só que um é um éster e outro é um ácido carboxílico. Eles são diferentes por quê? Porque a função orgânica deles é diferente, tá? Isomeria de cadeia, olha só. Essas 2 aqui de cima, ambas são C4H10. Só que uma é uma cadeia ramificada e a outra não. Eles são diferentes porque o desenho dessas moléculas é diferente por quê? Porque a cadeia é diferente. Uma é ramificada e a outra é normal. E aqui embaixo, uma cadeia que é heterogênea, que o heteroátomo está aqui, cortando uma ligação carbono-carbono, e aqui é uma cadeia homogênea, mas a fórmula molecular é a mesma. Então, eles são isômeros de cadeia, tá? Isômero de posição. Quando a posição, principalmente de uma dupla, está em um lugar diferente, ó. Esses são isômeros por quê? Bom, porque eles têm ali, né, a posição da dupla está em um lugar diferente. Tá? Uma tá aqui, ó, nesse daqui, e a outra tá aqui nesse carbono da ponta, tá? Uma coisa.
Isomeria de posição serve, por exemplo, para posição de grupo funcional, tá? Por exemplo, se eu tenho um OH aqui e um OH aqui na ponta, os dois são a mesma função, que é um álcool. Só que a posição do OH está diferente. Isso aqui é isomeria de posição. Agora, quando vocês têm um heteroátomo no meio, aí é diferente, tá? Deixa eu botar mais um aqui. Vou botar mais um aqui, ó. Isso daqui, quando a posição de um heteroátomo é diferente, isso aqui a gente chama de metameria. Tá? A gente chama isso de metameria. As propriedades físicas e químicas das isomerias planas não são parecidas, né? Não, são bem diferentes, pá. Bem diferentes. Então, isso aqui tem ponto de fusão diferente, tem ponto de ebulição diferente, tem um monte de coisa diferente, tá? Beleza? Não digo que vocês deveriam saber quais são o que, tá? Porque eu acho que isso a prova não vai cobrar. Eu acho que a prova tem mais coisa para cobrar do que isso. Mas, né? Vou falar de tautomeria aqui um pouquinho, tá? Gente, tautomeria é o seguinte. Vocês vão ter uma reação que está em equilíbrio, tá? Uma reação que está em equilíbrio. E antes da reação ali, né? Ó, equilíbrio. Aqui, antes da reação, a gente tem um enol, uma função enol. E depois da reação aqui, a gente tem um aldeído. E aqui embaixo, a gente tem uma cetona, enol. Tá? Isso daqui acontece, né? A tautomeria acontece só com cetonas e aldeídos, tá? Que é essa reação aí em equilíbrio. Então, se tu viu uma reação em equilíbrio, olhou, é um enol, um aldeído, ou um enol, uma cetona, isso é tautomeria o nome, tá? Ó, falei para vocês que não é carbono quiral, né? O Drake não gosta de carbono quiral, tá? Gente, carbono quiral é um erro de tradução, tá? Sim, Gabi, vai ter o símbolo de equilíbrio. Se te mostrarem uma reação em equilíbrio, tautomeria, tá? Olha só. Isomeria óptica. Carbono quiral é um erro de tradução, tá? Então a gente não fala carbono quiral. É bem provável que a URGS cobre de vocês como carbono assimétrico. É o mais comum, tá? Mas pode aparecer com todos esses nomes aqui. O que é um carbono assimétrico? Um carbono assimétrico é aquele carbono que está ligado com 4 grupos diferentes. Ó, eu tenho carbono na parte de cima, tenho carbono aqui também. Carbono é igual ao carbono. Mas o carbono de cima está ligado a um CH3 e eu aqui de volta, ó, tá ligado com um C dupla OH. É bem diferente do de cima, né? Então, lembrem-se que esse carbono assimétrico, ele tá ligado a 4 grupos diferentes. E vão, tá, gente? Por exemplo, ó, aqui é igual, aqui é igual, aqui é... Mas vão o resto da molécula inteira, tá? Para achar esse carbono aí assimétrico. Ó, por que a gente chama de carbono assimétrico? Porque ele não tem um eixo de simetria. Nenhum lado é igual ao outro, ó. Se vocês olharem esse lado, não é igual ao do outro. Se vocês olharem esse lado aqui, não é igual ao de baixo. Se vocês olharem de cima, não é igual ao de baixo. Nenhum lado é igual. Por isso que a gente chama de carbono assimétrico, tá? Vou falar só dos enantiômeros aqui para vocês, porque eles são os mais importantes. Inclusive, isso daqui caiu no simuladão, né? Número de enantiômeros opticamente ativos. Já caiu questão na URGS assim, tá? Bem simples. Qual o número de enantiômeros que tem? Por que vocês acham que o nome dessa isomeria é isomeria óptica? É porque se tem carbono assimétrico na composição da molécula, ela desvia a luz. Certo? Se tem carbono assimétrico, ela desvia a luz. Vocês têm que lembrar disso. Se tem carbono assimétrico, desvia luz. Ok? Desvia luz. E qual é o número de enantiômeros opticamente ativos? É sempre 2 na N, em que o N é o número de carbonos assimétricos. Tá?
E vocês têm que lembrar que enantiômero é um tipo de isomeria, ok? Óptica, no caso. Beleza, pessoal? Seguinte, ó. Hoje finalizamos o pré-prova, tá? Falei pra caramba, né? Falei horrores. Então, hoje finalizamos o nosso pré-prova. Deixa eu dar uns recadinhos aqui importantes para vocês. Sexta, a gente tem mais, que a gente vai ver a última parte da prova, tá? Não dá tempo de rever todo o conteúdo com vocês, gente, é impossível, é impossível. Então, dicas rápidas, realmente, de coisas que vocês têm que lembrar, coisas que vocês não têm que esquecer. Os slides eu coloquei no Drive. Eu vou mandar o link para vocês do Drive, tá? No chat, acabei de mandar o link do Drive, tá? Mandei várias vezes aí, ó, o link do Drive, tá? E a aula gravada eu vou postar no YouTube, tá? E assim que ela estiver no YouTube, eu já mando pra galera do grupo, eu mando lá no grupo, pra galera que tá no Instagram, eu posto nos stories, tá? Ainda tem simulado, Gabi, dá pra fazer sim. Gente, 5 minutos, tá? Para vocês tirarem as dúvidas de vocês. Ou, enfim, se vocês quiserem conversar. 5 minutos não, vamos ficar, a gente fica aí conversando. Senhora, tu acha que consegue postar a aula gravada de sexta? Sim, Pã, consigo. Depois que eu terminar a aula, eu já posto, tá? Fala, Bru. Cat, pode falar do ponto de ebulição dos isômeros cis e trans? Posso. Eu tenho anotado aqui, mas eu acho que eu não lembro o jeito que eu anotei. Peraí, só deixa eu procurar um slide com menos informação aqui, esse aqui. Tá bom, obrigada. Olha só, dica aqui importante para vocês, tá? Normalmente, os compostos cis e trans, eles aparecem com uma dupla para vocês, tá? Então, ó, aqui, certo? E aí, para vocês verem se é cis ou trans, vocês cortem a dupla aqui no meio, ó, como se ela formasse duas ligações simples, tá? Se ela formasse duas ligações simples. Daí vocês veem, ó, aqui tá para o mesmo lado, então isso é cis. Aqui tá para lados opostos, ó, então é trans. Tá? Esse é um jeito super rápido de ver. Sempre cortem ali para onde a dupla tá indo, sabe? E aí, ó, na dúvida, faz o seguinte, ó. Gente, desenhem várias moléculas assim, ó. Isso aqui é isomeria trans, tá? Ó. Essas moléculas aqui são trans. E aí, se a gente olha, essas moléculas, elas não estão todas empacotadinhas, bonitinhas? Tá, agora se eu for desenhar a cis, vai acontecer isso, ó. A cis, ela tem essa quebra aqui, ó. Ela não fica tão organizada, bonitinho. Então, o grau de empacotamento dela não é tão perfeito. Então, o que acontece? Quanto as moléculas estão mais empacotadas, mais bonitinhas, isso aqui é maior o ponto de fusão. E esse aqui, ó, é menor o ponto de fusão, tá? Ou pensa o seguinte, Bru. Como é que a gente faz uma gordura trans? A gente faz uma gordura trans pegando uma gordura cis, que é a gordura que faz bem para o nosso corpo, tacando-lhe ela na frigideira e fritando aqueles nuggets durante uma semana inteira, aproveitando para o mês, quiçá aproveitando o óleo anual. Ou quando a gente vai na rodoviária, vê aquele cheiro de fritura e quer comer aquele pastel de rodoviária. Gente, aquele óleo foi esquentado tantas vezes que aquela gordura daquele pastel já é uma gordura trans, tá? Então, o que acontece? Trans aguenta mais temperatura, porque ele já foi esquentado várias e várias e várias e várias vezes, entendeu? Lembrem-se disso. Que eu acho que fica mais associável para vocês, entendeu? Certo? Certo, Cat, obrigada. De nada. Mais dúvidas, pessoal? Tá tudo tranquilo? Então tá. Então, gente... Uma Fala. pergunta. A sexta-feira vai ser aqui ou sexta-feira vai ser no aulão que vai ter lá na...